Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, levemente gripado. E estou aqui para falar do filme que ia ser lançado e não foi, o filme que já seria polêmico independente do que acontecesse. Não foi tão bem lá fora, e aqui parece que nem vai ir. Enfim, estou falando de Boy Erased. Sim, se tu não ouviu falar do filme, vai ouvir falar agora. Filme que trata da suposta terapia de conversão, ou aqui no Brasil conhecida como cura gay. Filme que ainda seria ainda mais polêmico por ser baseado em fatos reais, ou seja, tudo que está sendo mostrado ali foi compilado num livro que originou este filme. Ainda chamou mais atenção ainda, porque supostamente, deixando isso muito bem claro aqui, supostamente o governo que teria vetado a estreia do filme nos cinemas brasileiros. E ainda para piorar a situação, a distribuidora Universal Pictures veio com a suposta balela de que um filme com 3 atores oscarizados, Nicole Kidman, Russell Crowe e, deixa eu pegar a minha colinha aqui, porque eu sempre esqueço o sobrenome dele, o Lucas Hedges. Sim, Lucas Hedges. Esses 3 nomes não teriam peso suficiente para atrair o público para as salas de cinema. Lembrando que o filme ele estreou lá no final do ano passado, 2018, nos Estados Unidos. E lá fora é fato que ele não fez tanto sucesso quanto poderia ter feito. Inclusive foi um filme totalmente ignorado pelo Oscar. Mas, com todo esse tempero que eu trouxe aqui, do que proibição suposta, né? Questão comercial e tudo mais, o filme chamou a atenção mesmo sem estrear no Brasil. Então vamos lá, eu vou dar a minha opinião, entre aspas, técnica, e também vou dar a minha opinião pessoal sobre tudo isso que eu acabei de falar, beleza? Vamos começar com a sinopse e a parte mais técnica. Sinopse breve. Acompanhamos aqui Jared, que é um menino, que até então é um menino dito, digamos, normal, joga basquete na escola, ajuda o pai no trabalho lá, que é uma revenda de carros, vai pra igreja, tem uma namoradinha, parece que tudo vai dar certo. Quando ele vai para a faculdade, conhece um rapaz lá, eles começam a correr juntos, vão para a igreja juntos inclusive, e uma bela noite estão lá jogando, acho que era Siphon Filter, alguma coisa assim. O menino resolve que vai dormir no mesmo quarto que o Jared, e no meio da noite, Jared é atacado por este jovem. Sim, ele fica em dúvida sobre a sua sexualidade, como é que é a palavra, meu bem? Denunciado? Não. O que o cara lá, quando ele ligou lá pros pais do Jared, ele... Não é uma denúncia. É, isso, pronto. Sofre uma delação nada premiada, né? Tipo assim, eu não quero adentrar muito nesse aspecto pra não dar spoiler pra quem for tentar assistir o filme. Mas chega aos ouvidos dos pais dele, que ele é homossexual e que não se assumiu ainda, mas que ele andava aprontando lá na faculdade. E aí que vem a grande reviravolta da história. Eu não mencionei, mas o pai dele é pastor na igreja que ele frequenta. E aí ele chama outros 2 pastores que sugerem que o Jared precisa passar por uma conversão. Lá nos Estados Unidos não é chamado de cura gay, é chamado de conversão. Tu vai tipo para um retiro, onde eles vão te doutrinar, eles vão te, digamos, te ajudar a encontrar uma cura. Enfim. O filme, ele diz que mais de 700 mil pessoas já passaram por clínicas desse tipo, e que é uma forma muito abusiva e errada de fazer uma tentativa de cura para algo que não é de fato uma doença. E isso, o filme, ele merece todo o respaldo e respeito possível. Ele mostra de maneira nua e crua como que é a situação dentro dessas clínicas. É uma coisa que eu diria até um tanto quanto doentia, é um pouco pesada, e que me causou muito desconforto, mesmo eu não sendo homossexual, mas tenho diversos amigos que são, amigos e amigas. Muito do que é dito durante o filme é basicamente repetido pelos meus amigos quando eles confessaram aos seus pais, conversaram com amigos sobre a sua situação homossexual.
E isso é brilhantemente mostrado no filme. Porém, contudo, entretanto, ao contrário do que a gente assistiu, por exemplo, em Me Chame por Seu Nome, a experiência aqui ela é muito impessoal. Há um distanciamento do Jared com o restante das outras pessoas que estão lá nessa conversão, e tu não tem a experiência necessariamente dele envolvida aqui. Tu tem só uma visão um tanto quanto distante. E isso não colabora para que o filme te pegue no sentido mais pessoal, digamos assim. Eu não consegui comprar o Jared como, digamos assim, um herói numa cruzada, até porque muito da interpretação que o Lucas trouxe para o personagem se baseia no fato de que ele está em dúvida, ele não se assume homossexual quando fala para os pais dessa experiência que ele teve na faculdade. E ele carrega isso até praticamente o ato final do filme. Essa insegurança, essa dúvida. E o que é muito pior, porque ninguém quer saber de fato o que está passando na cabeça dele. A atitude que os pais dele têm é uma atitude muito mais de uma tentativa desesperada de cuidado para com o filho, sem em nenhum momento perguntar para ele o que de fato ele está passando e o que ele está sentindo. Eles tomam uma atitude totalmente egoísta, mas visando o bem do que eles acreditam ser o melhor para seu filho. As interpretações aqui são o que acabam salvando o filme dessa questão de impessoalidade. A Nicole Kidman está muito bem, ela vem acertando muito bem os papéis, apesar de ela ter alguns trejeitos que me parecem um tanto quanto cacoetes forçados. O Lucas, que interpreta o Jared, ele tá com essa questão, ele vende muito bem essa questão de dúvida sobre o que ele passou e o que ele está passando e aonde que ele quer chegar, uma vez que até ele ir para a faculdade ele meio que ainda tinha a namoradinha dele e tal, eles tinham rompido, mas ele não tinha muita certeza do que estava acontecendo, e uma vez que acontece aquela experiência, ele tem outra posterior, onde ele começa a se encontrar e começa a entender mais ou menos o que está acontecendo com a vida dele. Russell Crowe, infelizmente, ele está um tanto quanto no piloto automático já tem alguns anos. É um ótimo ator, ele passa a questão de um pai que está preocupado com o filho, mas que, como é muito bem mostrado ao final do filme, ele se preocupa muito mais com a imagem dele do que de fato com o que o filho está passando. Ele tem uma preocupação da imagem dele como pastor e dono de uma revendedora de carros do que de fato com o filho que, a princípio, poderia vir a ser um homossexual. O outro aspecto técnico que envolve o filme é que ele é estupidamente burocrático. Em nenhum momento ele se aventura em tentar se reinventar. O que, por um aspecto, é muito chato, levando em consideração outro filme de temática LGBT, como Me Chame Pelo Seu Nome, que tem um aspecto técnico belíssimo na fotografia, na tomadas abertas e tudo mais. Aqui é tudo muito burocrático. Ele usa recursos muito simples e óbvios, como a questão de músicas do piano dedilhado, um violinozinho para deixar uma coisa mais triste, momentos de câmera lenta depois de alguma coisa de muita tensão. Não há aqui uma rebuscagem, uma tentativa de inovar a filmografia do diretor, que é muito bom. Eu gostei muito quando ele dirigiu The Gifted, se não me engano, é O Presente em português. Ele é um diretor que poderia talvez ter arriscado um pouco mais. E agora entra a minha opinião mais pessoal a respeito do que eu achei do filme. É muito simples e direto. Eu não vejo o porquê do alarde. Como eu disse, ele é um filme muito impessoal. Ele incomoda porque é um absurdo tu achar que a pessoa, ela... Como é que é a frase? De tanto atuar, tu vai passar a acreditar, é isso, né? Alguma coisa mais ou menos assim a frase que eles ficam utilizando durante o filme. Atue até que seja real. Ou seja, o cara tem que ficar com a mão na cintura, o cara tem que sentar de perna aberta porque o homem não cruza a perna, ele tem que saber dar uma tacada numa bola de beisebol. Tipo, cara, é muito estúpido. Nada do que é usado nesta clínica, deixando isso muito bem claro, tem respaldo científico. É muito mais um achismo de um cara que... Enfim, eu não vou dar spoiler aqui, mas no final do filme tu tem uma surpresa em relação ao Victor, que é o responsável por essa clínica. Então tem essa questão dos absurdos que são mostrados, mas há uma impessoalidade, há um distanciamento, há, digamos assim, tu não tem uma imersão na experiência como um todo. E eu acho que não colabora em nada, digamos, para que o filme tivesse algum tipo de censura.
Por exemplo, Me Chame Pelo Seu Nome é um filme que eu acho que causa muito mais desconforto a quem não está acostumado com filmes de temática LGBT. Ele é muito mais expositivo, ele é muito mais imersivo naquela experiência. Tu tá acompanhando as primeiras experiências sexuais do Hélio, e há o questionamento, e é feito de uma maneira muito mais interessante do que é apresentada em Boy Eraser. Então não há uma justificativa, tanto técnica, quanto até mesmo de cunho pessoal, para que o filme não fosse exibido. Eu li uma crítica, inclusive, se eu lembrar aonde que foi, eu vou deixar no link na descrição, em que diz que, muito provavelmente, se o filme tivesse estreado na mesma época em que estreou nos Estados Unidos, ou um pouco antes da época das eleições, que o Brasil estava polarizado, muitas questões de cunho polêmico sendo discutidas, era muito provável que o filme provavelmente nem seria tão alardeado. Porque ele não é aprofundado em basicamente nada. Ele expõe coisas, mas não tem uma grande novidade, digamos assim. Então, não é que seja um filme ruim, mas ele podia ter sido muito maior. E essa questão de toda a polêmica envolvendo o lançamento ou não do filme não colabora em nada pra nada. Assim, tipo, eu acho que é um filme que, se tivesse estreado, pouco provável que teria feito tanto rebuliço quanto ele fez por não ter sido lançado. Então, não tem justificativa do filme não ter passado, e vai ser lançado vídeo on demand, então provavelmente vai ter no NetNow, provavelmente na Netflix, ainda não sabemos, mas o filme será lançado no Brasil fora do grande circuito, o que é uma grande babaquice. Não tem nenhuma justificativa para isso não acontecer. É muito simples. Se tu é a favor da cura gay, passa longe desse filme, porque é patético o esforço que eles tentam empregar na tentativa de curar alguém de algo que não tem cura, que não necessita de cura. Precisa de compreensão e apoio. É completamente diferente. É óbvio que tu tem o teu direito de achar que tu vai poder curar alguém, mas a maneira que eles mostram no filme é patética. Tanto é que várias clínicas e retiros nos Estados Unidos que usavam dessa mesma fórmula acabaram fechando. Se tu é totalmente contra, tu é um militante da causa LGBT, que e todas as outras letras que envolvem a sigla, é um filme que ele causa desconforto, porque é absurdo as coisas que o Jared tem que passar na clínica e a maneira que ele tem que enfrentar os pais para que ele consiga chamar atenção para o fato que ele está em dúvida e ele precisa de apoio e não de uma cura. Não é um filme tão sensacional como foi Azul é a Cor Mais Forte, ou o Me Chame Pelo Seu Nome mesmo, mas eu acho que é um filme que agrega um pouco dentro de outras melhores opções para cinema GLSBT. Eu nunca sei qual é toda a sigla, mas enfim, vocês entenderam onde é que eu quero chegar. É um filme que eu daria uma nota 6,5. Tecnicamente falando, seria até mesmo uns 4,5, mas pelo assunto abordado merece um pouco mais de respaldo e respeito. E me leva a pensar que, tipo, cara, a gente tá indo pelo caminho muito errado, tá ligado? A cura não é dessa forma, não há necessidade de cura quando não há uma doença, eu já falei isso umas 5 vezes aqui no vídeo, e eu acho que, velho, escuta a pessoa que chegou pra ti e confiou em ti pra falar algo que é muito difícil de ser dito. Dá pra ver no Jared o quão difícil pra ele é ter que admitir algo que ele nem sabe se de fato ele é, e tenta compreender antes de sair julgando e tirando suposições e dando vereditos. Beleza? É isso, gurizada medonha. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente é um filme que, de maneiras, entre aspas, ilegais, é a única maneira que tem de assistir até que ele seja lançado e não tem data. Então, enfim, é isso. Beijo, abraço, tchau e fui. Valeu, falou!